As políticas públicas são princípios e diretrizes que norteiam as ações do poder público. Elas são aplicadas em todas as áreas sociais com o objetivo de promover o desenvolvimento. O problema é que nem sempre o resultado obtido é compatível com a intenção inicial dos gestores. Esse é o assunto do nosso programa de hoje e quem vai conversar conosco é o cientista político e professor de administração pública da UDESC, Leonardo Secchi. Professor, seja novamente bem-vindo ao nosso programa e obrigado pela participação aqui hoje. Obrigado, Gutierrez. Estou à disposição. Professor, fala pra gente então, esse conceito de política pública, ele é bem amplo, né? Mas como a gente pode defini-lo melhor? Bom, as políticas públicas são diretrizes voltadas para a resolução de problemas públicos, né? Elas podem ser da área de educação, saúde, turismo, desenvolvimento econômico, todas as áreas de política pública são políticas públicas, né? Também tem a questão de quem faz a política pública, né? Hoje já tem um conceito mais moderno, que é o conceito de que não apenas o poder público sozinho faz política pública, mas sim ele compartilha essa responsabilidade com vários atores, né? Com redes de associações, com movimentos sociais, com os meios de comunicação, até se pensar na política internacional, as políticas no sistema ONU, não é verdade? Então, assim, hoje em dia o conceito de política pública está sendo ampliado, mais voltada para a questão do foco na resolução do problema público do que sobre o ator que faz a política pública, que deveria ser o ator governamental. Aí englobam as leis, as normas, diversas ações do Estado também são consideradas como políticas públicas? Isso, se a gente fosse fazer um paralelo, é mais ou menos o seguinte, né? A política pública é como se fosse o espírito e que precisa de uma carne para encarnar, para viver, né? E uma das formas da política pública ser operacionalizada ou instrumentalizada é a lei, não é verdade? Faz uma lei nacional de resíduos sólidos ou um programa, sei lá, de transferência de renda, ou então uma campanha de doação de sangue ou doação de medula, ou mesmo a conscientização das pessoas com relação ao problema, como por exemplo foi durante 20, 30 anos as campanhas de conscientização com os danos causados pelo fumo, né? Então a política pública ela pode ser feita de várias formas, com incentivos, com punições, com fiscalização, com obras públicas, com leis. Todos esses são instrumentos para fazer com que essa vontade, esse desejo, essa diretriz, ela seja operacionalizada. E qual é o processo de elaboração e implementação da política pública, professor? Como é que funciona esse processo? Então, a responsabilidade pela elaboração da política pública, em geral, é do poder público, né? Do governante, das pessoas que estão ou no poder executivo, ou legislativo, ou até o judiciário. O judiciário também faz política pública quando ele cria uma súmula vinculante, ou mesmo quando ele faz algum tipo de orientação na esfera municipal ou na esfera estadual, quando há uma interpretação à lei, certo? Na verdade, ele está dando uma orientação para que os agentes públicos façam de uma certa forma, né? Ou até mesmo quando cria uma jurisprudência de um determinado assunto? Exatamente. A jurisprudência faz com que outros casos similares sejam julgados da mesma forma. É uma orientação também para a resolução daquele tipo de conflito, né? Então, esses são os elaboradores da política pública. Quem implementa a política pública, daí são quem? São as pessoas que estão nos cargos, os servidores públicos, o professor, o policial, o assistente social, o enfermeiro. Todas essas pessoas fazem implementação de política pública do ponto de vista governamental. Já tem as organizações sociais, seja uma ONG na área ambiental, uma ONG na área de defesa dos povos indígenas, ou mesmo as empresas, uma concessionária, por exemplo, para cuidar das estradas, para a questão do pedágio, ela também está fazendo uma implementação de uma política pública, a resolução do problema público através de uma concessão a um privado para a exploração do serviço, pode ser um serviço de táxi, um serviço de ônibus ou um serviço de manutenção das estradas. O professor, inclusive, fez um pós-doutorado agora recentemente nos Estados Unidos sobre políticas públicas, né, professor? Conta pra gente como é que foi essa experiência e o que o senhor aprendeu do processo de elaboração de políticas públicas lá nos Estados Unidos. Então, o pós-doutorado, até para desmistificar um pouquinho o que as pessoas, não é um nível acadêmico. O pós-doutorado é uma pesquisa pós-doutoral. Então, o nível mais alto que uma pessoa pode chegar na academia é no nível de doutorado, que é o PhD, né? Após isso, a pessoa pode fazer pesquisas e períodos sabáticos em outras universidades, aprofundamento de uma especialidade. A minha especialidade, então, foi exatamente essa da análise da política pública, que é tentar fazer com que o processo de formulação das políticas
políticas públicas seja mais elaborado, né, seja mais profissionalizado. E o que eu posso ver assim como principal diferença dos países, principalmente europeus, e nos Estados Unidos e Canadá, e no caso do Brasil, é o nível de profissionalização, né? Lá existe procedimentos, vamos dizer assim, com técnica de elaboração de política pública, enquanto que aqui, principalmente nos níveis municipais, municípios mais pobres, mas também no nível estadual também, nós temos muita dificuldade. Geralmente as políticas públicas são elaboradas de uma maneira um pouco mais empírica, um pouco mais no achismo, né? Um pouco mais na tentativa e na erro. Tentativa e erro. Isso é uma coisa que eles já superaram bastante, nos últimos 30 anos eles já profissionalizaram, e esse movimento naturalmente também vai chegar aqui no Brasil. E como é que eles utilizam, digamos, esse caráter mais técnico na elaboração de políticas públicas? O que a gente pode aprender com eles, professor? Então, uma das coisas que eles fazem para qualquer tipo de política pública, seja nacional, estadual, municipal, é análise custo-benefício. É você fazer com que as projeções das opções de intervenção pública, os benefícios sejam superiores aos custos, né? Só pode, no caso na legislação dos Estados Unidos, só pode passar uma legislação no Congresso se ela mostrar de que os benefícios sociais agregados são superiores aos custos. Isso evita um monte de problemas, né? Nós temos muita política pública, muita lei sendo passada no Brasil, que depois ela não pega, ou então ela tem um custo muito alto, ou depois ela é desvirtuada. Todos esses problemas eles podem ser antecipados com técnicas. Uma delas a análise de custo-benefício, tem análise de custo-efetividade, tem análise de sensibilidade política, prever como os atores políticos vão se comportar para tu tentar desenhar uma melhor política. A gente geralmente no Brasil coloca a culpa no executivo, como se o executivo ele fosse incompetente, e tem um nível certo de incompetência, mas uma parcela da culpa também é do legislativo, não é verdade? Porque o legislativo cria muita legislação que sabe que ela não pode ser implementada, que ela sabe que não há condições. Então o que acontece? O legislativo posa de bonzinho que fez a legislação e joga a culpa sobre o executivo, que muitas vezes tenta fazer o máximo, né, com as suas limitações orçamentárias, de pessoal, de capacitação, tenta fazer o máximo, mas não consegue também porque a expectativa em cima daquela legislação é muito alta. O senhor acredita que talvez não falta um pouco mais de preparo por parte dos legisladores e das pessoas que ocupam os postos chaves, né, do poder público, os postos de decisão do poder público? Certamente. Assim, os cargos de assessoria que deveriam dar a inteligência ao processo de elaboração de política pública, que são os consultores, são os assessores parlamentares, as pessoas que são colocadas no executivo e no legislativo, muitas vezes elas são colocadas ali por critérios políticos mais do que critérios técnicos, né? Então, o que se pede, o que a gente observa nos países de primeiro mundo? É que o primeiro critério que um parlamentar tem ao colocar uma pessoa a ser assessora parlamentar é que ela venha a ser assessora parlamentar, que ela tenha uma formação, vá lá, em engenharia sanitária e ambiental, que ele tenha uma formação em direito, que ele tenha uma formação em análise de política pública para elaborar boas recomendações de política pública, mais do que aquela questão de colocar pessoas apenas por uma afinidade, né, de lealdade política, ou às vezes por uma questão de apaziguamento de conflitos territoriais locais, né? Então, acho que todos os políticos, isso é uma questão nacional, também cultural nossa, aos poucos a gente vai percebendo que vai sendo valorizado na sociedade a capacidade técnica para executar a política pública, para elaborar a política pública. E isso também no Poder Executivo, né? Isso está generalizado ainda. Uma pessoa que vai desenvolver uma política pública na área da saúde, por exemplo, ela precisa conhecer o cotidiano, precisa ter um currículo dentro da área da saúde para saber das dificuldades, inclusive, de se implementar determinadas políticas, né? É isso que falta para o nosso país. Às vezes a gente fala assim, porque o político deveria ter a formação na área de saúde para ele fazer política de saúde. Até em parte é verdade, ele tem que ter minimamente o conhecimento, mas acima de tudo ele tem que ter a habilidade política de ele chamar pessoas para assessoria técnica para que ajude ele a fazer a política de saúde com uma máxima capacidade técnica. Se ele tem ali 5 pessoas no seu quadro de assessores, que são pessoas altamente capacitadas, um grupo multidisciplinar, tem a pessoa da área de saúde, da área de direito, da área de design, da área de gestão pública, da área, enfim, da área de análise política pública, certamente esse parlamentar ou esse político vai fazer uma proposta de intervenção muito mais bem desenhada do que no achismo ou na improvisação. Com certeza, uma experiência muito bacana essa que o senhor vivenciou nos Estados Unidos e que a gente vai voltar a falar no segundo bloco. Nós vamos chamar o intervalo e voltamos em instantes. Até já!
Estamos de volta, hoje falando sobre o processo de elaboração de políticas públicas. Nosso convidado de hoje é o cientista político e professor de administração pública da UDESC, Leonardo Secchi. Professor Leonardo, como a gente falou no primeiro bloco, né, o senhor esteve recentemente agora nos Estados Unidos e fez um pós-doutorado lá. Nesse pós-doutorado o senhor também aproveitou, né, tirou um momento sabático, como a gente diz, para escrever alguns artigos e um livro. Fala um pouco para a gente sobre o tema desses artigos desse livro. Então, o pós-doutorado foi na Universidade de Wisconsin, que fica na cidade de Madison, muito próximo a Chicago, nos Estados Unidos, no meio oeste. É uma universidade muito parecida com a UDESC, com a nossa universidade estadual, né, que ela é multicamp e a sede é na capital, que é Madison, como a sede da UDESC aqui em Florianópolis. E o pós-doutorado foi na área de políticas públicas, né? Eu fiquei orientado pelo professor David Weimer, que é um especialista internacional, tem livros produzidos na área de análise de políticas públicas. E a minha produtividade foi essa, né? Esses 9 meses que eu fiquei lá, eu fiquei dedicado a escrever um livro, que é um livro de análise de políticas públicas voltada, é um manual para ajudar os tomadores de decisão a elaborar a política pública. Bacana. É um manual para acadêmicos e profissionais a elaborar a política pública. O livro ele foi escrito então nesses 9 meses. Mês passado eu recebi a confirmação da editora lá de São Paulo que vai publicar o livro, então devemos ter o produto desse pós-doutorado nas bancas aí no ano que vem, à disposição nas bibliotecas universitárias do Brasil. Uma boa orientação para os gestores públicos brasileiros seguirem, né? Sem dúvida, eu acho que o Brasil está começando a uma produtividade na área de políticas públicas acadêmica que pode ajudar muito quem está na tomada de decisão, quem está em governo, quem está nas ONGs. Essas pessoas começam a ter mais instrumentos realmente para fazer políticas públicas melhores, né? A sociedade ela exige uma profissionalização cada vez maior por parte do gestor público, né? Exatamente. A sociedade ela não tem mais saco, vamos dizer assim, para aguentar políticos que só estão lá para fazer palanque e não fazer política pública com um pouco mais de capacidade técnica. Por isso que realmente a assessoria técnica em cima da elaboração de política pública é muito importante, né? Além desse livro, então, eu escrevi outros 3 artigos, todos os artigos em inglês, um sobre políticas públicas no Brasil, um mapeamento sobre o desenvolvimento dessa área e a atuação profissional de analistas de política pública no Brasil, já inclusive também sinalização de publicação de um journal, de uma revista internacional também para o ano que vem. E mais 2 artigos, um deles sobre as vertentes teóricas de análise de política pública, de formulação de política pública, que praticamente são 2, uma que é essa mais técnica, racionalista, de análise de custo-benefício e assim por diante, e uma outra que é mais participativa, que eu acho que o Brasil tem muita experiência nessa área, né, de fóruns de participação e assim por diante, né. Então, a comparação dessas 2 vertentes, eu também escrevi um artigo sobre isso. E um terceiro artigo foi para uma questão mais da área de política, que é sobre mandatos compartilhados, sobre forma de representação parlamentar em que o político ele cede, vamos dizer assim, a sua autonomia decisória para a população. Isso aí já tem experiências internacionais também acontecendo e fiz uma pesquisa internacional sobre essas iniciativas na Suécia, na Austrália, na Argentina, nos Estados Unidos, no Brasil, essas experiências de mandatos compartilhados também. Então foi um livro e 3 artigos como produtos do pós-doutorado. Com relação a esse processo de elaboração de políticas públicas de forma mais participativa, com a realização de audiências públicas, quais são as vantagens e desvantagens que o senhor percebe, assim, com relação a processos mais técnicos de elaboração de políticas públicas? Isso. O que a teoria internacional coloca é o seguinte: não existe uma melhor forma de elaborar política pública única. O que existe são situações que exigem mais participação e situações que exigem mais capacidade técnica, certo? Se você vai fazer uma previsão do sistema viário, por exemplo, do tempo dos semáforos, a questão de número de congestionamentos e assim por diante, vazão de fluxo, a área técnica é muito importante. Engenharia de tráfego, não é verdade? Então, se você faz a utilização desse tipo de conhecimento de forma técnica para elaborar melhor política para trânsito nas cidades, essa política tem grande chance de dar certo. Talvez a forma participativa aqui até pode dar a sua contribuição, mas cada pessoa vai puxar a sardinha para o seu lado e talvez a política que vai sair dali não é a política adequada para o interesse comum, mas talvez seja aquela adequada para o interesse corporativista de alguns grupos, na verdade. Pode ser o comerciante, pode ser o pedestre, pode ser o ciclista, pode ser o motoqueiro, todos eles vão ter uma visão parcial sobre o problema.
Mas tem horas que a participação é muito importante, na verdade. Tem situações que necessitam de legitimidade, necessitam da participação de todos para fazer uma política melhor. Eu penso assim de cabeça o plano diretor, por exemplo, que o plano diretor não adianta um técnico lá na prefeitura ou 3 ou 4 pessoas brilhantes bolarem o plano diretor, se depois isso não vai ser implementado pelas pessoas, se não há fiscalização, se as pessoas não concordam com aquilo, porque elas são proprietárias dos seus terrenos. Então, o processo participativo ele é muito importante para a educação das pessoas e para a legitimação da política pública. Quando isso não é necessário ou quando há muita urgência, daí é melhor fazer uma política pública de uma forma mais técnica, mais voltada para o cálculo e para a projeção de custos e benefícios. Professor, como a gente já falou, né, no Brasil a gente tem aí inúmeras políticas públicas que, com o passar do tempo, elas perdem a eficácia, ou algumas até que logo de cara já não pegam, como a gente diz, né? O senhor acha que falta um mecanismo de avaliação de políticas públicas no nosso país? Sem dúvida, a avaliação de política pública, da mesma forma que a formulação, são duas áreas muito débeis ainda no Brasil, né? A própria análise de política pública é uma avaliação prévia, né? É fazer com que as políticas elas tenham que ter critérios de eficiência, critérios de resultado, critérios de equidade de aplicação, a critérios de produtividade. Todos esses critérios de avaliação, eles têm que ser aplicados sobre a política pública, para descobrir se a política pública está resolvendo o problema. Já no processo de elaboração. Já no processo de elaboração, se ela tem potencial de resolver o problema. 2, se ela vai ser aceita pelas pessoas. Não adianta você fazer uma política pública que é bonita lá na hora da foto, lá no plenário, se depois lá na prática ela não vai acontecer. Não adianta nada. Não adianta fazer uma lei que ninguém obedece, que ninguém cumpre. Exato. Não adianta às vezes você importar uma legislação da Suécia ou dos Estados Unidos ou não sei da onde, que é bonito lá, que o contexto cultural não aceita aqui no Brasil isso. Então tem que fazer a política pública muito com o pé no chão. O analista de política pública, a pessoa que faz a política pública, que assessora o parlamentar, o executivo, ele tem que ter muito domínio sobre a situação do seu contexto, né? Qual o conceito legal que existe ali, qual a conjuntura econômica, a questão financeira, a questão cultural, todos esses elementos têm que ser analisados para fazer uma política pública que tenha mais chance de ser implementada. E claro, depois quando ela está sendo implementada, que ela seja então avaliada para ver se está funcionando a política pública, se ela tem que ser substituída, ou mesmo se ela tem que ser extinta. Na verdade, às vezes uma política pública, o exemplo que nós tivemos recentemente é aquela questão do extintor de incêndio. Passou 60 anos, sei lá quantos anos ficou as pessoas sempre utilizando o extintor de incêndio sem nunca precisar utilizar. Foi feita aí uma estatística no ano passado das seguradoras que dos 20 mil casos de incêndio nos carros, apenas 8 pessoas utilizaram o extintor e 4 delas conseguiram usar efetivamente o extintor. Então você obriga uma população inteira a usar o extintor, fazer toda a questão de checagem de validade, assim por diante, e depois isso não funciona. Então tem que ter a capacidade nossa, como o poder público, legisladores e a população também, pressionando a extinção de políticas que não servem para nada. E políticas públicas equivocadas normalmente são desperdício de recursos públicos, né? É isso que, principalmente nesse momento que a gente está vivenciando, não pode ocorrer, né, professor? Com a escassez tão grande de recursos, não só a escassez de recursos do poder público, mas também a imposição de certas coisas sobre o setor privado, né? Quantas empresas têm tantas licenças e tantas coisas que têm que ser solicitadas do empresário, que é uma carga enorme burocrática, não só tributária, burocracia. Mas a burocracia, o tempo que se perde no cartório, o tempo que se perde contratando um setor contábil inteiro para gerenciar a burocracia, que vai lá 5, 10% dos custos operacionais da empresa pode ser dedicadas só para lidar com a burocracia governamental. Então fazer uma faxina na legislação também é urgente. Isso é uma das áreas que vem crescendo também. A gente tem estudado a área de extinção de política pública, extinção de lei, extinção de órgão que não funciona, extinção de programas que não... É difícil você chegar a uma extinção porque os grupos se agarram naquele tipo de programa. Mas do ponto de vista de interesse coletivo, tem programas que têm que ser continuados quando eles estão dando certo. Quando não estão dando certo, tem que reconhecer o erro e tem que extinguir de uma vez. Para a gente não ficar, sabe, gastando dinheiro, burocracia em cima de defunto. Está certo. Com certeza é uma área que a gente precisa avançar muito e trabalhos como esse do senhor vêm nesse sentido de ajudar os gestores públicos a melhorar, né, esse processo de elaboração de políticas públicas.
Professor, infelizmente o tempo do programa chegou ao fim. Agradeço a participação do senhor aqui hoje e parabenizo pelo trabalho. Obrigado, Gutierrez. Parabéns pelo trabalho aí esse trabalho que tanto tempo vem levando aí conhecimento à população. Com certeza. E o Conexão Pública vai ficando por aqui. Na semana que vem a gente volta então com novos debates. Até lá.